Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo e nosso assunto de hoje é a diferença entre área de proteção ambiental e área de preservação permanente. Bom, para começar essa nossa videoaula, eu vou começar então lendo para nós aqui, através do Código Florestal e do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o conceito dessas duas áreas. E aí então a gente começa a grande discussão. Vamos tentar ainda comentar sobre a possibilidade de construir ou não nessas áreas, ok? Então, vamos lá. No artigo 3º do nosso Código Florestal atual, nós temos a definição de área de preservação permanente. Então, ela diz o seguinte: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa. O que ele quer dizer aqui? Que às vezes a gente tem a ideia de que na área de preservação permanente nós vamos encontrar uma grande floresta de árvores nativas. E muitas vezes não, muitas vezes nós vamos ter um gramado, nós vamos ter uma vegetação rasteira e não necessariamente nós vamos ter aquelas florestas com árvores nativas. Então ele está dizendo que o que importa aqui não é a cobertura vegetal, mas sim a localização desta área para determinar então se ela é área de preservação permanente ou não. Lá no artigo 4º do nosso Código Florestal, ele vai dar os exemplos de onde podem ser consideradas essas áreas de preservação permanente. Como, por exemplo, as encostas com inclinação maior de 45 graus, os topos de morro, ao redor de nascentes e olhos d'água, as margens de rios perenes e intermitentes, ou seja, ali no artigo 4º nós temos esses exemplos de como são consideradas essas áreas de preservação permanente. Seguindo aqui, nós temos então, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, nós já comentamos as margens de corpos d'água, de olhos d'água e de nascentes, ou seja, preservar esses corpos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Nós também já comentamos aqui sobre topo de morro e também aquelas encostas com inclinação superior a 45 graus, ou seja, essa vegetação ela faz com que a gente tenha a proteção dessa área contra as intempéries e também contra a própria ação humana. Okay? Facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, verificamos aqui o que é a área de preservação permanente. Para nós falarmos de área de proteção ambiental, nós temos que ir lá para o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então aqui a gente já dá para entender que a área de preservação permanente não é unidade de conservação, mas a área de proteção ambiental é considerada uma área, uma unidade de conservação. Ok? Então lá no nosso sistema de unidade de conservação, nós temos a divisão das unidades de conservação em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo de proteção integral e o segundo grupo é o grupo de uso sustentável. A área de proteção ambiental está nesse segundo grupo, que é o grupo de uso sustentável, certo? A definição dessa área está lá no artigo 15 desse Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Ele diz o seguinte: é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Então verifiquem que aqui ele está estabelecendo esta área, mas também ele não está impedindo a ocupação humana. Diferentemente da área de preservação permanente, como o próprio nome já está dizendo, a preservação deve ser permanente, que não permite o desmatamento, né, a degradação para o uso ou a ocupação humana. Aqui na área de proteção ambiental há a possibilidade então desse processo de ocupação, desde que obviamente que seja assegurada as normas aplicáveis a determinado caso. Então, se alguém deseja fazer uma construção, fazer uma obra em área de proteção ambiental, não há impeditivos.
a menos, obviamente, que nós estejamos infringindo algum tipo de norma, seja da área urbana ou da área rural, em termos construtivos, em termos de possibilidade de construção naquele local. Obviamente que tudo isso deve ser aprovado pelos órgãos ambientais e também pelos órgãos, os demais órgãos municipais, né, para a questão construtiva. Então, a área de proteção ambiental, sim, ele dá a possibilidade de termos construções nessas áreas, diferentemente, obviamente, das áreas de preservação permanente. Então, observem que, embora para os leigos possa não ter diferença alguma em APA, Área de Proteção Ambiental, e APP, Área de Preservação Permanente, nós já vimos aqui que existe sim essas diferenças. Tanto é que uma área de preservação permanente pode estar dentro de uma área de proteção ambiental, basta que nós tenhamos as características para isso. Então, muitas vezes, como o próprio nome está dizendo, que em geral é uma área extensa, essa área de proteção ambiental, dentro dessa área extensa nós podemos ter, por exemplo, algumas nascentes, nós podemos ter corpos de água perene e intermitente, nós podemos ter dentro dessa área de proteção ambiental alguns morros, por exemplo, né? Algumas inclinações de morros acima de 45 graus, ou seja, a característica desse local, a localização dessa APP pode estar então dentro dessa área de proteção ambiental. Então nós sabemos agora que é diferente uma APA de uma APP e que uma pode estar dentro da outra. Em termos de possibilidade de construção, a APA nós podemos ter construções, nós podemos ter a ocupação humana, desde que obviamente atendendo normativas, e na APP não. É claro que na APP nós temos aquelas áreas consolidadas, chamadas áreas consolidadas, mas ali é permitida a manutenção de determinadas atividades e não novas ocupações. Perfeito? Então nós vimos na aula de hoje área de proteção ambiental e área de preservação permanente. Se gostou, dá um like e se inscreve no canal e comenta lá para que a gente possa seguir essa discussão. Beleza? Até a próxima e um grande abraço.